tipicamente ou inteiramente tecnológicos, né? Certo? E por conta disso, eu acabei criando um outro laboratório, né, que é vinculado ao nosso programa de pós também, né, mas ele tem um caráter extremamente interdisciplinar, então lá atua o pessoal da ciência da saúde, economistas, né, sociólogos, né, certo? Psicólogos, que é o Laboratório de Tecnologias Sociais. Então, a gente pega toda essa parafernália de modelos matemáticos, inteligência artificial, e tenta extrair padrões e conhecimento de outras áreas que não são as áreas naturais nossas de telecomunicações, né? Certo? Então, eu vou rapidamente passar por alguns desses trabalhos, sem entrar no detalhe, né, deles, e fico à disposição de vocês para depois, eventualmente, conversar sobre qual os slides seguintes, tá? Esse aí é o que o Ricardo falou, né? Eu só queria fazer uma ressalva que o Ricardo pontuou aí, né, que, de fato, né, era para eu estar lá em Gotemburgo, né, como professor, pesquisador visitante da Universidade de Chalmers, lá, né, com um grupo que é um grupo de telecomunicações que usa esses modelos bioinspirados para tentar entender redes óticas, nuvens óticas, né, redes heterogêneas, Smart City, todas as outras coisas, e a gente trabalha de maneira complementar a eles, né? A gente tem orientações conjuntas, né? Certo? Inclusive, uma pessoa que eu formei no doutorado hoje é professor associado lá, né? Então, é um grupo que a gente já tem, na verdade, algumas universidades da Suécia, né? A KTH, né? Que é a principal de Estocolmo lá, e a Chalmers agora, né? Então, eu não fui porque a CAP suspendeu, né? E graças a Deus que ela suspendeu, né? Todas as idas, na semana que eu iria, certo? Então, a gente continuou fazendo, né, se programou para continuar as orientações, mas a gente teve que suspender a atividade presencial, né? Então, eu não pude ir e a gente não tem uma previsão para ir. A gente informou uma previsão para a CAPES naquela altura, né? Que seria julho, né? Certo? Que obviamente já está descartada. Assim, no final a gente vai falar um pouco né, das perspectivas, né, do Brasil, né? E em particular do estudo que a gente fez aqui para a região metropolitana de Belém, em relação à pandemia da Covid-19, mas certamente isso é uma coisa que está fora né, de qualquer cenário mais otimista possível que seja, né? A minha ida para Chalmers, provavelmente neste ano, né? Está inviabilizado. Bom, e aí eu vou pedir para o Ricardo passar essas apresentações, né? Se ele não quiser jogar fora, né? Ele pode compartilhar com vocês, né? Tá? Isso é um resumo do que eu fiz ao longo né? Nos últimos verões aí, né? E só para dizer que uma das coisas que eu me orgulho é que eu tenho tido sorte de trabalhar com pessoas extremamente competentes, né? Principalmente no doutorado, né? E que houve algumas produções assim bastante interessantes. Por exemplo, esses 2 livros que foram publicados em editoras americanas, né? Que estão disponíveis para venda na Amazon, né, nas principais distribuidoras do mundo, né, elas foram fruto de 2 doutorados, né? Então, aqui o nosso programa ele obriga que se publique em periódico, né? Agora, com essa mudança de extrato, dos extratos A4 até A1, né? Mas ainda assim a gente conseguiu publicar esses 2 livros aí, né? Apresentando as propostas para essa. Eu nunca ganhei um centavo desses direitos autorais, mas eu acho que são centavos mesmo, né? Centes de dólar lá, né? Né? Então, alguém está ganhando, né? Pode ser o primeiro autor, né? Que eram na época os doutorandos. Mas, enfim, esse é um pouco do resumo da ópera. A gente, por conta de ser
um programa que acabou criando, eu fiz parte da criação do programa de ciência da computação daqui também, né? Ainda oriento nele, mas oriento menos, né? Porque a gente acaba tendo que atender uma demanda regional muito grande. Então, nosso programa não é um programa que atende somente Belém, né? Ele atende todos os estados aqui da região e a gente atende muito, né, a Amazônia equatorial, né? Então, a gente recebe muitos estrangeiros né, da Amazônia não brasileira, principalmente, né? Então, a gente acaba tendo que, digamos assim, ter uma carga maior de orientação e não consegue orientar muito efetivamente nos dois programas. Então, eu acabo, entre aspas, privilegiando mais o programa da engenharia elétrica, não é porque ele tem um conceito maior, mas é porque ele acaba tendo hoje em dia mais o meu perfil, né, de computação aplicada e menos de computação teórica, né, tá? Ricardo, você pode passar aí, por favor? Bom, aí rapidamente sobre o nosso programa, né, o PPGE, Engenharia Elétrica, ele é um programa antigo, né, e já formou muita gente. Esses números aí já estão ultrapassados, a gente já formou mais de 600 mestres, né, e mais de 200 doutores, né, e a gente formou basicamente todos os quadros de todas as universidades da maioria da região, mas do Pará, do Amapá e do Tocantins, certamente, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a gente forma os quadros da própria UFPA, das outras 4 universidades federais que há aqui, né, incluindo o Instituto Federal, né? E a gente chegou assim, a formar 80% dos quadros de tecnologia desses estados, né? Então, a gente fez um papel importante que foi a gente nuclear grupos que, obviamente, criaram autonomia, eram de pessoas brilhantes, né, que elas têm, obviamente, luz própria, né, e também, obviamente, não dependem de nós, né, muito pelo contrário, tem autonomia de pensamento e tudo mais, mas algumas coisas nos orgulham muito. Por exemplo, o atual reitor do Instituto Federal do Pará é um egresso nosso, né, que eu não me lembro se o Ricardo se lembra dele. Ele fez o mestrado lá na USP São Carlos com a Solange, é o Cláudio Alex. Eu não lembro se o Ricardo se lembra dele, né? Mas ele é um egresso nosso, então a gente formou muitos reitores, que hoje ocupam o cargo de reitores, pró-reitores, né? Das universidades, principalmente das universidades públicas, né? E também formou para as universidades particulares da região, né? Bom, a gente liderou e lidera várias ações que a gente chama de solidariedade, né? Esse é o termo que a CAPES usa, né? Não é um termo no sentido, né, mais humano das coisas, é naquele que um programa com nível mais alto, né, tem a obrigação de formar e de induzir outros grupos, né, e inclusive formar e induzir programas de pós-graduação em outras universidades. Então, a gente atualmente, a gente, né, executa um DINTER formando doutores para a região sul e sudeste do Pará, da Unifesp, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e do IFPA, que estão na mesma região, né, do Instituto Federal, certo? E aí a gente já fez várias outras ações que estão aí, tá? Ricardo, por favor. Bom, essas são as nossas áreas, né? A gente tem sistema de energia elétrica, telecomunicações e computação aplicada, né? Então, eu atuo nessa fronteira entre telecomunicações e computação aplicada. Toda vez que eu vou submeter alguma coisa para o CNPq, né? Então, eu uso o Comitê de Engenharia Elétrica, e dentro do Comitê de Engenharia Elétrica, a área de telecomunicações, dentro da área de telecomunicações, uma sub-área chamada Sistemas de Telecomunicações, que é basicamente esse uso de modelagem matemática, modelagem de inteligência computacional, tal, aplicado a sistemas de telecomunicações, certo? Pode passar aí, Ricardo, que tem uma figurinha aí que é mais... Então, essa é a figurinha que
que representa um pouco a gente, né? Vocês devem estar se enxergando aí nesse círculo mais à direita, né? Então, existem alguns seres estranhos que habitam essa área dos sistemas de energia elétrica, né? Certo? Que eles acham que, né, que o mundo vai acabar num colapso, né, de uma explosão solar que vai afetar o sistema de energia, né, mundial, e aí o mundo entra, né, no caos, no colapso, por falta de energia, né? Certo? Bom, então esse pessoal, a gente tem pouca interseção, apesar de usar algumas técnicas de inteligência artificial para estudá-los, né? A área de telecomunicações, a gente tem vários laboratórios de eletromagnetismo aplicado, processamento de sinais, né? De sistemas embarcados, né? E aí tem a nossa área, né, de computação aplicada, em que começou essa área com esse meu laboratório, que era o Laboratório de Planejamento de Rede de Alto Desempenho, o LPRAD, certo? Que ele, então, pegaria a interseção entre essas duas áreas. Como eu falei para vocês, né, essas técnicas que a gente usa, que são matemática, no final, né, IA é matemática, né, no final das contas, elas acabam sendo possíveis de ser generalizáveis para qualquer outra área, né? Então, cadeia de Markov, ela foi criado, Markov, o russo, né? Markov criou para estudar a tramitação de processos na justiça russa, né? É anterior à Revolução Soviética, então ainda era a Rússia mesmo. Obviamente, ele pode não ter ajeitado, né? Eu suponho que ele não ajeitou a justiça russa, né? Mas ele criou uma teoria que é usada até hoje para fazer planejamento de redes de sistemas, por exemplo, celulares, né? Então, toda essa política de controle de admissão, geralmente, é estudada por cadeias de Markov até hoje, no CG, né? Certo? Beleza? Então, basicamente, eu atuo então, nessa fronteira. Pode passar, Ricardo. A gente tem uma série de parceiros, né, que vão desde empresas privadas, né, e multinacionais, como a Nuance, a Ericsson, né, que a gente tem vários projetos. A Ericsson, a gente tem projeto desde 2000 com ela, né, certo? E a Ericsson Brasil, mas a gente se reporta à Ericsson Research, né, que é em Estocolmo, na Suécia, né? E a Ericsson é uma empresa de telecomunicações, né? Então, ela obviamente quer que a gente resolva problemas de telecomunicação. E a gente já trabalhou fazendo estudos para Vale, né? Para o sistema Eletrobras inteiro, né? A Hidro é uma multinacional de mineração, né? Que comprou uma planta aqui no Pará, que um dos sócios aí é o vocalista do Ahá, que é um grupo que provavelmente 90% dessa audiência aí não conhece, que é tudo gente nova, né? Mas a Ahá foi um grupo de rock da década de 80, aí, né? Certo? E a gente tem, eu coordeno vários projetos de cooperação nacional e internacional, né? Financiados pelas agências de fomento oficiais, né? CNPq, CAPES, FINEP, a gente tem várias com ministérios, né? Ministério da Saúde, eu omiti vários aqui, né? Mas Ministério da Saúde, Ministério das Comunicações, a gente fez para estudo para o Ministério do Trabalho e Previdência Social, né? E aqui também para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará, né? Eu coloquei algumas parceiras internacionais aqui, né, mais atuais, né? Muitas da Suécia, certo? Muitas da Itália, né? Algumas de Portugal. A gente agora está abrindo uma frente com o Canadá, né? Esse é um projeto de cooperação financiado pela CAPES, né, que eu coordeno, certo? E basicamente, a toada, né, de todos esses projetos, né, de cooperação sempre é essa, né? Aplicação de técnicas de machine, deep learning, né? E modelos matemáticos, principalmente modelos marcovianos, a sistemas de telecomunicações, tá? Pode passar, eu vou tentar acelerar. Ricardo, quando tiver, vai me mostrando aí aqueles cartazes aí, faltam 5 minutos e tal, então corta o meu microfone, tá?
Bom, eu vou passar esses conceitos, mas no final das contas, tecnologias sociais não é uma novidade, né? Não, certo? Ela começou, né, com algumas mudanças de paradigma. Existem, né, digamos assim, pessoas, né, ícones emblemáticos dessa luta, né? O mais famoso deles é o Gandhi, né? Certo? Que tentava usar tecnologias, mesmo que rudimentares, para tentar minimizar o sofrimento humano, certo? Que, por exemplo, no caso do Gandhi, né, que era o sofrimento do trabalho, né, em regime de semi-escravidão, né, certo? Quando a Índia ainda era colônia inglesa, né? Então, eles tentavam, né, através do conhecimento humano, criar tecnologias, mesmo que rudimentares, para tentar diminuir a carga de trabalho, né, a que os trabalhadores indianos eram submetidos, certo? Então, isso era chamado de tecnologias alternativas à época, certo? Esse tempo foi desenvolvendo, né, foi se aprimorando até chegar a esse termo que é usado hoje em dia, que é o de tecnologias sociais, que há uma série de princípios, né, que ela tem que ser não agressiva ao meio ambiente, né, ela tem que gerar emprego e renda, ela tem que ter uma conotação social e tudo mais. Então, esse conjunto digamos, de princípios, né, elas são norteadores então, a tecnologia social não é necessariamente uma tecnologia que o Estado banca, né? É uma tecnologia que tem um caráter social, né? Certo? E ela pode ser, obviamente, financiada e implantada pela iniciativa privada. Infelizmente, isso é raro, né? No mundo, né? A iniciativa privada, ela, apesar dela ter criado mecanismos para que as tecnologias sociais tivesse um grande grau, né, de impulsionamento, por exemplo, os smartphones, né, certo? Mas, obviamente, a visão é diferente, né? A visão do mercado era ter lucro, né, certo? E aquilo a reboque trouxe uma série de possibilidades de serviços, né, que hoje a gente vê, né, certo? Dos mais, digamos assim, esse leque é tão variado que a gente passaria horas falando aqui, né? Mas, por exemplo, tem monitores de tiroteio no Rio de Janeiro, de aplicativos, né, para Android e iOS, para monitorar, né, ocorrência de tiroteios no Rio de Janeiro para tentar proteger as comunidades, né? Então, obviamente que isso só é possível porque há smartphone, mas obviamente também que o smartphone não foi criado para pensar que no futuro haveria aplicações dessa natureza, certo? Ricardo, por favor. Bom, então isso aí é a história, né? O Gandhi pode passar aí, né? Certo? Né? Que é um dos grandes ícones, né? Certo? E aí, o que iniciou com assim, grandes pensadores, certo? Depois foi bancado pelo Estado, né? Então a Inglaterra foi fundamental nisso, né? Certo? De investir pesadamente, né? Para que tudo que fosse tecnologia aplicável ao bem-estar, né? Pudesse desenvolver. Então houve vários fundos, né? Do Reino Unido para isso, né? Fundos bilionários, né? E, obviamente, que depois, como tudo no mundo, né? Certo? A iniciativa privada e o capital se apropriou disso, né? E inverteu a matriz, né? E aí, muito dessa popularização da tecnologia se deu, né? Por conta da iniciativa privada, certo? Eu queria deixar assim bem claro que isso aqui não é, né, a gente não está tentando satanizar a iniciativa privada né, ou dizer que isso é uma visão maniqueísta, né, ou isso é muito bom ou isso é muito ruim. No final das contas, a gente só vai dizer aqui que as universidades, né, as universidades públicas, elas têm um papel e uma obrigação, né, diferenciada na sociedade, né? Elas têm que ser
em momentos de crise como esse que a gente está vivendo, verdadeiros faróis, né, para a sociedade, certo? Quando tudo parece que, assim, parece que a cada dia que a gente acorda, parece que a gente está regredindo, né, há décadas, né? Então, também não é do tempo de vocês, mas existiu um filme aí que vocês podem procurar no Google, né? Que o nome é Feitiço do Tempo, que o protagonista do filme acordava todo dia, no mesmo dia, certo? A gente está vivendo uma coisa dessa um pouco pior, né? Assim, parece que todo dia a gente acorda e a gente está indo em direção à Idade Média, né? Certo? Então, assim, negação da ciência, né? Negação do papel fundamental das universidades, da pesquisa, e aí vem uma pandemia dessa que coloca tudo isso, né, à prova, certo? E aí a gente tem que correr, né, para as universidades e para os cientistas né, e a humanidade, né, pedindo, pelo amor de Deus, para que se ache uma vacina, um medicamento eficiente, para que, né, assim, a gente não tenha né, um genocídio, talvez, sem paralelo na história, né, certo? E aí, o que a gente vai conversar aqui é um pouco sobre isso, é um pouco sobre o papel, né, da universidade pública, né, é o que a gente faz parte, né, da universidade pública, como muito além do que um simples gerador de conhecimento endógeno, né, para si próprio, certo? Ela necessariamente, isso é uma visão extremamente particular minha, né, certo? Na minha visão, ela necessariamente, certo, tem que gerar conhecimento aplicado à sociedade. E aí, conhecimento aplicado nem de longe significa que está restrito à tecnologia, certo? O que as ciências sociais fazem para tentar entender e tentar dar respostas, né, ao que está acontecendo é fundamental. O que as biológicas fazem é fundamental. O que a ciência da saúde faz, o que a psicologia, né, das humanidades está fazendo agora para tentar entender como a gente não pirar, né, dentro de uma situação dessa, é fundamental para que a gente sobreviva, né? E a gente não vai saber o que vai ser o novo, né? Qual vai ser o nosso novo normal, né? Depois da pandemia. Mas a gente vai precisar de todo o conhecimento, né? Possível, né? Para tentar atravessar né? Essa via cruz que vai se apresentar aí para a gente, tá? Então, Ricardo, por favor. Bom, então aí eu criei esse laboratório. Então, qual foi o ponto de inflexão disso, né? A própria UFPA. A UFPA é a maior universidade multicamp do país, né? Assim, muito provavelmente ela seja uma das maiores do mundo, né? Os números dela são absurdos. O Pará tem 144, né, municípios. Ela atua em mais de 100 municípios, né? Certo? Inclusive, todas as universidades que existem hoje, federais, no Pará, foram derivadas de campi da UFPA, de antigos campi da UFPA, certo? A Universidade Federal do Oeste do Pará era o antigo campus de Santarém, da UFPA. A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará era o antigo campus de Marabá, da UFPA. A Universidade Federal Rural da Amazônia era a antiga faculdade de agrárias da UFPA, né? E, inclusive, a Universidade Federal do Amapá, que é em outro estado, era um campus avançado da UFPA. Então, a UFPA, ela está, né? E o Pará, como o Mato Grosso do Sul, como o Mato Grosso, são estados continentais, né? Gigantescos, né? E aí, essa quantidade de campi, polos, né? Núcleos avançados, né? Impunha um desafio, né? No final da década de 90, né, quando isso foi criado, né, que era a gente manter doutores sem ter internet, né? Isso é uma realidade que parece muito distante para vocês, né, mas isso aqui é um documento de 2003 que foi elaborado por mim e pelo professor João Veil, né,
que aqui assinam várias pessoas, mas aí é porque aí assina o reitor, assina, né? Todo mundo assina junto, né? Mas tem um quadro aqui, né, que não sei se dá para o Ricardo dar zoom aí, né? Mas eu juro para vocês que eu não errei na unidade, tá? A gente tinha, por exemplo, o maior campus da UFPA na época era o campus de Santarém, certo? Para atender todo o campus de Santarém, né? Que tinha tinha 15 cursos, eu acho, né? 1.000 alunos, certo? A gente tinha um link satélite da Embratel de 128K. Eu não errei não, tá, pessoal? 128K, né? Eu era diretor do CETIC, né, que é o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, né, da universidade naquela altura. E aí a Amazônia, né, todo pesquisador europeu sonha, né, em vir, né, fazer intercâmbio, pesquisar aqui, e ele chegava e no dia 2 ele ia embora porque ninguém sobrevive sem internet. E nessa altura, então, a gente pegou e o reitor pediu para a gente pensar numa solução alternativa, certo? Que qualquer solução comercial era impagável, né? Então, um nick desse, para vocês terem uma ideia, mensalmente a gente pagava 5.000, né? Para ter 128K, certo? E anualmente a gente pagava 60.000 e isso dava um montante de quase 1 milhão, né? Certo? E a gente pedia propostas para expandir, por exemplo, né, para 2 megas, o que não é nada hoje em dia, né? Certo? E aí, assim, o preço crescia exponencialmente, não tinha uma linearidade né, na composição do preço, porque só 2 operadoras prestavam serviço aqui, né? A afinada Telemar, que depois virou Oi, né? E a Embratel, que hoje eu acho que é Claro, né? Então, diante disso, a gente começou a pesquisar e descobriu que o sistema de supervisão do setor elétrico, né? Então, a rede que transmite a alta tensão da Eletronorte, por exemplo, né? Ela é feita por uma rede ótica, né? Isso tem uma lógica, né? Porque tem que ser imune à interferência eletromagnética, né? Que uma rede baseada em elétron, né? Provoca, certo? Então, o que está passando ali, né? 500 kV, né? Que é qualquer coisa que torra a pessoa que chega próximo daquilo, né? Certo? Então, a Tucuruí gera lá, né, a energia, e aí essas redes de transmissão de alta tensão, né, atravessam o Pará, né, tem mais de 2.000 quilômetros dessa rede de transmissão, e a supervisão é feita dentro do cabo para-raio, né, que é chamado de OPGW, né, por um conjunto de pares de fibra ótica, né, e é um conjunto muito grande, geralmente entre 24 e 36 pares, né, em que as concessionárias, a Eletronorte, a Chesf, a Furnas, né, a Eletrosul, né, que compõem o sistema Eletrobras, usam 2 pares só, né, que é para saber se há comunicação entre 2 subestações, por exemplo, né. E aí eles tinham um canhão lá, né, para atirar numa formiga. E a gente fez os primeiros estudos, inclusive com a informação passada pelos próprios engenheiros da Eletronorte, e propôs que a Eletronorte nem disponibilizasse fibra para a gente, só disponibilizasse banda mesmo, né? Certo? Claro que a Eletronorte não atendeu, né? Porque ela vendia para as operadoras, certo? E aí isso passou, né? O tempo passou, né? E teve alternância de governo aqui no Pará, e em 2006, né, na eleição de 2006, que começou em 2007, né, o mandato, a governadora que foi eleita foi à universidade e colocou 6, né, desafios para a universidade apresentar propostas de solução. Um deles era de telecomunicações, né? E aí a gente já tinha resposta, né? A gente já tinha feito, né, todos os estudos, e eu fui e apresentei, né,
E de lá eu saí com o convite para presidir o que seria o SERPRO, né, no âmbito estadual, né? O SERPRO nacional, né, que é o Serviço de Processamento de Dados e tal, só que ele é responsável pelos links, por toda a estrutura de telecomunicações também, né? Então, a gente pegou, né, e deu esse nome, né? A gente que criou tudo, né? A gente deu esse nome aí de Navega Pará, porque navegar, além de ser o termo mais usual na internet, para o Pará tem um outro sentido, né? Porque o Pará, os rios são ruas do Pará, né? Então, por exemplo, de Belém para Santarém, você só vai de duas maneiras. Ou de Boeing, gastando 1 hora e 10 minutos, né? Ou de barco, ou de navio, né? Gastando 3, 4 dias, certo? Então, o navegar tem um outro sentido, uma outra conotação para a gente também, né? No nosso dia a dia. E aí a gente criou, então, esse programa aqui, no primeiro momento da nossa cabeça, era simplesmente uma super infraestrutura de telecomunicações, certo? Que é esse mapinha aí embaixo, né? Que é toda a rede da Eletronorte, certo? Né? E aí, aí pode passar para o próximo, né? E aí a gente pegou é, 3 professores foram para o governo do estado, certo? Um para assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que seria responsável por traçar essa estratégia, né, de como fazer isso, né? A Prodepa, que seria como fazer os projetos de engenharia e colocar isso para funcionar, né? Que eu assumi a presidência, e o presidente da FAPESPA, que parte do financiamento viria da Fundação de Amparo, certo? E aí, os 3, por coincidência, eram da elétrica, né? Do nosso programa de elétrica, certo? E aí a gente pegou e essa figura mais no canto superior esquerdo, né? É tipicamente uma torre de alta tensão, certo? Essas linhas que não estão em amarelo aí são a rede de distribuição da energia mesmo, né? Então, está falando aí de altíssima tensão, né? Essa da Eletronorte é de 500 kV, né? E o que está em amarelo, na verdade, é um cabo, né? Que tem umas 10 blindagens, né? Que é um cabo para-raio, certo? Que é para que toda a descarga atmosférica que vai cair na rede seja redirecionado para esse cabo, certo? Então, ele é o aterramento da rede. Só que dentro dele, eles usam essa proteção toda de blindagem para colocar as fibras dentro, certo? Então, a gente fez o projeto para, a partir desse sistema, né, conseguir extrair sinal, né, dessas fibras a partir de 2 pares de fibra que a Eletronorte cedeu para a gente, né? Aí tem toda uma historinha de como a gente fazia isso, né? Então, a gente teve que fazer a rede de aproximação. Então, essa figura aqui, a superior direita, né? É Pacajá, é uma cidade próxima de Tucuruí, no meio da Transamazônica, no meio do nada, que quando a gente implantou o Navega Pará, que a gente abriu o sinal Wi-Fi na praça da cidade, certo? Sequer tinha celular ainda, né? Naquele plano de expansão da Anatel, não tinha chegado o sistema celular na cidade, e o pessoal falava por Skype, né? Dentro da cidade. Então, a gente ligou mais de 70 cidades, né? No período que eu fiquei, né? À frente desse projeto. E eu coloquei aí porque a gente teve que, para levar da subestação da Eletronorte para o centro da cidade, para distribuir a partir de uma torre dessa aqui, ó, né, que está embaixo, né, tem uma casinha aí, né, embaixo, que a gente chamava de edícula, né, que a gente dividia, né, com a Eletronorte e tudo mais, né, aí subia o sinal e transmitia por Wi-Fi e o IMAX, né, primeiro por IMAX, depois rebaixava por Wi-Fi, né, são rádios típicos aí tudo mais, certo? E aí a gente fazia várias ações, ligava todas as escolas, ligava todos os órgãos de governo, todas as unidades de saúde. Pode passar para a próxima, tá, Ricardo?
e disponibilizava sinal nas orlas, né? Isso aqui é na beira do Tocantins, né? Lá em Marabá, essa mocinha aí, certo? Isso aqui são os hospitais usando esse sistema para fazer videoconferência, para pegar a segunda opinião médica, né? De especialistas que não tinham no hospital para tomar decisões médicas, né? Por exemplo, esse caso aí era de uma cirurgia de um acidente que teve na Transamazônica, né, em Altamira, né, no Hospital Regional de Altamira, que é onde tem a usina hidrelétrica de Belo Monte. E esses outros aqui são infocentros que a gente montava, né, infocentros, telecentros, né, que a gente montava em centros comunitários, sindicatos, colônia de pescadores, aldeias indígenas, né, que era todo custeado pelo Estado, né, certo? E aí a gente viu, no final das contas, que o que a gente planejou no início, na verdade, não tinha nada de uma plataforma tecnológica, né? Na verdade, aquilo era talvez o principal programa de inclusão social que a gente fez nos últimos 20 anos aqui no Pará, certo? Aquilo incluía de uma maneira, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Não tem as fotos aqui. Não tem, desculpa. Essa foto a segunda, né? As fotos da coluna, desculpa, da linha de baixo, certo? Né? Aí tem a mais à direita, né? E tem a do lado, que são crianças que estão com bandanas assim na cabeça, né? Certo? Isso tem um fenômeno muito característico aqui na Amazônia, que é o escalpelamento das crianças, feito pelos motores, né? Que não tem proteção, aqueles motores daqueles barquinhos, né? Que aqui a gente chama de popopô, que não é incomum, acontece muito, principalmente com meninas, né? Que tem o cabelo maior, né? Que o cabelo engata no motor, né? E eles têm parte do couro cabeludo arrancada, né? Isso é tão traumático, né? Que é assim. E aí eles têm que passar um período de recuperação, né? Esse Infocentro era na Santa Casa, aqui de Belém, né? Que eles passam, né? Um período de recuperação em que eles precisam, eles se isolam da sociedade, né? Por vários traumas, né? Então eles têm que ser, assim, digamos assim, recompostos, né? E que passa desde de cirurgias mesmo, né? Reparatórias, até o psicológico, né? E aí a gente descobriu que uma forma, né, de reintroduzi-los socialmente, acelerar essa reintrodução, era a reintrodução virtual, né? E isso era o início das redes sociais, né? E aí isso é impressionante como isso tinha uma efetividade muito grande, inclusive relatada pelos acompanhamentos psicológicos dos pacientes, né? Então, aí a gente percebeu o que realmente era aquilo, né? Aquilo não era uma plataforma tecnológica de telecomunicações. Aquilo era uma plataforma de tecnologia aplicada, né, ao social, né? E aí isso mudou totalmente a nossa visão. Então, o Laboratório de Tecnologias Sociais, ele nasceu a partir da nossa volta para a universidade. Quando nós voltamos do governo para a universidade, nós voltamos com uma visão totalmente diferenciada do que a gente deveria fazer, né? E a partir daí, eu vou listar muito rapidamente os próximos, né? Tá? Certo? A gente começou a ser chamado para várias ações, certo? Então, eu coloquei aí algumas das ações. A gente foi chamado para estudar mercado de energia elétrica, pobreza, desigualdade e economia municipal, né? Fenômenos de gravidez na adolescência na Amazônia, certo? E o que poderia ser elemento causador e o que poderia impactar na diminuição disso, né? Que a Amazônia legal brasileira tem um padrão totalmente diferente para esse fenômeno em relação às outras regiões do país.
E a gente atualmente está fazendo um diagnóstico que vocês poderiam até nos ajudar nisso, né? De transtornos psicológicos, né? E psiquiátricos feitos, né? Ou provocados, né? Por pressões muito grandes, né? Imputadas, né? A alunos de pós-graduação, de programas de mestrado e principalmente de doutorado, né? Certo? E a gente está pegando só das universidades públicas, né? E aí a gente está fazendo isso com a psicologia. Eu vou falar lá no final rapidamente sobre isso, tá? Pode passar, Ricardo, eu vou falar muito rapidamente sobre isso. Esse de desigualdade social aí, a gente fez junto com o IBGE, a pedido do DIEESE, né? Para mostrar como é que o mapa da desigualdade, né, e da extrema pobreza, da pobreza e da extrema pobreza, evoluiu e agora já involuiu de novo, né, certo? A partir dos 2 censos, né? Isso só dá para fazer com o censo, tá, pessoal? Então, o censo, ele tem o nível de detalhe das PNADs, né? Ele olha o domicílio, certo? Mas ele é feito para todos os 5.570 municípios do país, né? Certo? A PNAD não, ela só é feita para as capitais e suas regiões metropolitanas e compilada para os estados. Então, ela é uma boa, digamos assim, dá uma boa ideia de como se comportam certos fenômenos, mas não dá para ver o detalhe, né? Então, só os censos podem dar essa medida. Infelizmente, né, por causa da pandemia, não vai haver censo esse ano. O IBGE está divulgando o resultado da PNAD hoje, né? Da PNAD contínua de 2019 e 20, né? Certo? Mas para vocês terem uma ideia de que de 2000, né, que é o último censo, né, para 2010, o Brasil tirou de fato, né, aqueles 30 milhões de pessoas da linha que estavam abaixo da linha da pobreza, né, e parte desse abaixo da extrema pobreza, né. Esses elementos não são criados pelo Brasil, né, eles são dimensionados por organismos internacionais, principalmente pela ONU, né, certo? Né, e que ela atribui o valor diário, né, de $1, né, para dizer que se a pessoa está abaixo disso, ela está abaixo da linha de extrema pobreza, né? Então, o Brasil, né, ele tinha bolsões em que ele era Estocolmo, né, certo? E 98% do território ele tinha características dos piores países africanos em relação à pobreza e desigualdade, tá, pessoal? Não é em relação ao povo africano, pelo amor de Deus, né? Certo? Está falando ao nível de pobreza e desigualdade, tá? Então, esse estudo é uma compilação de várias bases, e aí eu vou começar a falar de algumas coisas aqui que dizem respeito às nossas áreas, certo? Nós passamos 3 anos tratando as bases oficiais, certo? Todas as bases do IBGE, censos e PNADs, todas as bases do INEP, né? Então, IDEB, ENEM, ENAD, censo escolar, certo? Várias outras bases que são importantíssimas, por exemplo, DataSUS, né, que compila todas as informações do Sistema Único de Saúde, do sistema privado, né, certo? E aí, esses estudos combinam essas bases, né? E aí, isso se eu tivesse que dizer para vocês assim, quem vai sobreviver ao afundamento da economia mundial que vem logo depois da pandemia, certo? Provavelmente, não só ela, né, mas provavelmente a área mais portadora de futuro vai ser tudo que envolve data science, né, certo? Nós ficamos, dentro da pandemia,
infinitamente mais dependente do que a gente já era, certo? E aí não tem nada trivial. A gente está falando, por exemplo, de Big Data aqui, sendo da própria fonte, não conversam entre si. Então, se você pegar o censo do IBGE de 2000 e olhar o de 2010, eles não se conversam. Os códigos mudam, as variáveis mudam, certo? Os municípios mudam, né? Houve criação de município, houve extinção de município. Então, assim, sequer da própria fonte, né, do IBGE, eles são interoperáveis. Então, é daí para frente, né? E quando a gente consegue tratar esses, né? Aí a gente vem para a segunda etapa, que são infinitas bases, né? Certo? E sendo infinitas bases, a gente não tem como tratar, né, sem usar técnicas extremamente sofisticadas de extração de padrão. Então, o DEEP, né, que era digamos assim, um luxo, né, das pesquisas aí de ponta, hoje elas são uma necessidade. Então, o aprendizado profundo para esse tipo de estudo, ele é praticamente uma obrigação, porque, por exemplo, não se clusteriza nada numa escala dessa, se não for com técnica de deep learning, né? Certo? Bom, aí pode passar aí, Ricardo, aí depois eu vou... Ricardo, quando tiver na minha hora, tu corta o microfone, tá? Isso aí a gente fez para renda, né? Então, pode ir passando, tá, Ricardo? Depois, certo? A gente fez aí para dependência dos municípios em relação à União, né? Isso é um problema, certo? Porque a gente pega um desvairado qualquer, né, de Brasília, que está dentro de um ar-condicionado lá, certo? Que dá uma canetada, certo? E cria uma política para o Brasil inteiro, ele pode destruir a economia do mundo real, que é feita nos municípios, certo? Porque é uma dependência gigantesca, né, das tomadas de decisão da União, né, e o reflexo dela dos municípios. Então, a gente combinou, por exemplo, 3 ações da União e o impacto delas nos municípios. Bolsa Família, Fundo de Participação dos Municípios e Previdência, certo? E ficou mexendo nessas variáveis, né, dizendo assim, agora vamos diminuir 10% do valor que a Previdência repassa para os municípios. E aí, simplesmente quebra, né? Assim, parcela gigantesca das economias municipais. A gente não está falando de pouco, está falando de 70%, 80%, 90% dos municípios brasileiros, né? Então, quem sobrevive é São Paulo, entendeu? Mas 90% dos municípios que não são São Paulo, né, quebram numa única ação dessa, certo? Então, tudo isso que está sendo rediscutido agora, depois da pandemia, muita coisa necessariamente vai ter que ser rediscutida. Uma delas é esse pacto federativo, né? Certo? Mas vamos passar aí, Ricardo. Certo? Eu vou passar esses, né? Mas vou só dizer o que era que a gente fez, né? A gente estudou aí, vocês também não eram nascidos, mas no Brasil teve um apagão, né? Certo? E a partir do apagão, mudou o padrão de consumo do Brasil, né? E todos os estudos que o pessoal fazia nas concessionárias para projetar a compra de energia no mercado futuro, né? Ele, em função do apagão, o erro era muito grande. Então, a gente teve que usar um bando de técnica de IA para pegar esse padrão sazonal, né, e extrair esse padrão sazonal das previsões, certo? Então, quando a gente ia prever, a gente tinha que excluir esse padrão. Então, foi tanta coisa que a gente teve que fazer aí, né, de combinação de coisas, né, para aprimorar as redes neurais que projetavam, que isso valeria aí, sim, algumas horas para falar sobre isso, mas uma das coisas que a gente teve que estudar é o deslizamento do feriado ao longo da semana. Então, se o feriado cai na quarta, ele tem um padrão. Se ele cai na sexta, ele parece com o domingo. Se ele cai... Então, em relação ao consumo, né? Então, a gente teve que inserir esse conhecimento na rede neural para que a rede neural pudesse projetar com um erro menor, né, o
o quanto seria necessário de energia no horizonte futuro, né, de médio e longo prazo. Pode passar, Ricardo. Tá? Aí isso aí é isso que eu estou falando dos feriados, né? Tá? Pode passar também. Tá? Pode passar isso aí, que isso aí é da gravidez na adolescência, né? Eu vou falar desse aí, esse aí né? Esse aí a gente está fazendo agora, ele está em curso, a gente está usando os programas da UFPA, certo? A psicologia usa um questionário chamado de BDI, que é um questionário que você já deve ter recebido nos Facebook de vocês aí, pedido para preencher um questionário. É um questionário que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela valida esse questionário, né? Que ele pode ser aplicado por leigos, né? Mas, obviamente, interpretados por profissionais da área, né? Que é para tentar extrair possíveis perfis de transtornos psicológicos ou psiquiátricos, né, a partir das pessoas que preencheram, certo? Só tem um problema, né, que quando a pessoa sabe que ela está sendo avaliada, ela tende, né, a criar, digamos assim, falsas verdades, né? Então, ela tende a racionalizar as respostas. O que é que a gente fez alternativamente a isso? A gente pede para preencher, certo? E a gente começou a extrair, né, o pretérito com a devida autorização das pessoas, né, certo? O pretérito das postagens das pessoas nas redes sociais, certo? Então, eu estava usando o Facebook, porque o Facebook era uma combinação de várias coisas intuitivas, certo? O que a pessoa compartilha de vídeo, imagem, né? O que ela curte, certo? A reação dela, né? E o que ela escreve, né? Então, pela combinação dessas coisas, a gente pegou, a psicologia criou alguns parâmetros, né? Para que a gente criasse o que seria o equivalente a um dicionário de dados que a gente procuraria, né? E a gente está fazendo isso agora, né? Análise de sentimento sobre tudo que aquela pessoa fez intuitivamente, certo? Porque quando a gente está se manifestando nas redes sociais, geralmente a gente está fazendo aquilo intuitivamente, não racionalmente, né? E aí a gente pega aquilo e compara com o BDI e tenta cruzar informações para tentar aproximar muito mais, né, da real situação da pessoa, né, a partir digamos, de uma manifestação mais espontânea, como das redes sociais, certo? Isso aí, pessoal, é uma combinação de coisas. Então, só para vocês terem uma ideia da complexidade disso, a gente não faz data mining puramente, né? A gente faz text mining, porque as redes sociais, né, criam, né, além de ser texto, né, é uma linguagem própria que não é o português, certo? Né? Então, quando a pessoa coloca lá low, puts, né, PQ, né, certo? Aquilo é qualquer coisa menos o português. Então, tem um novo léxico, né, uma nova sintaxe, uma nova semântica que a gente tem que tratar, né, e fazer análise de sentimento da positividade, da negatividade ou da neutralidade daquelas coisas. Isso, por incrível que pareça, é o mais simples da avaliação, né, da análise de sentimento que é feito. Imagina quando uma pessoa compartilha um vídeo, né? Como é que você extrai a informação relevante de um vídeo, né? Certo? Aí você, de novo, precisa dessas DIPs, né? Certo? Aí você precisa de redes convolucionais para extrair padrões de vídeo, imagem, certo? E tentar comparar com o que ela posta, com o que ela escreveu no questionário BDI, certo? E, a partir dali, tentar categorizar qual é o transtorno e qual é o nível, né, do transtorno. Então, por exemplo, déficit de atenção, síndrome de pânico, depressão. E aí, o que eu queria dizer para vocês, para passar para nossa, né, para quem conseguiu resistir até agora, né, é que
assim, os nossos primeiros resultados nos programas da UFPA, que a gente conversou com a Pró-Reitoria, né, de pós-graduação, e a partir da Pró-Reitoria de pós-graduação, a Pró-Reitoria induziu o nosso universo, né? Ela pediu para a gente escolher os 10 mais bem avaliados doutorados da UFPA, só doutorado, certo? De 10 áreas diferentes. Então, a gente pegou da elétrica até a genética, certo? Porque o pressuposto deles era que, nesses programas, né, pelo nível deles, né, certo? A pressão, o nível de pressão é muito mais exacerbado, certo? E aí a gente está cruzando com informações socioeconômicas de cada pessoa que voluntariamente se prontificou a participar, né? Então, assim, isso é uma característica mais de homens, de mulheres, né? Isso é uma questão de gênero, certo? Não de sexo, né? De gênero, certo? Né? Homossexuais estão mais propícios a isso, transexuais estão mais propícios a isso, né? Isso é uma questão de idade. Os doutorandos mais jovens são mais propensos, né? Isso é uma questão de quem não era daqui de Belém e está morando aqui, certo? Isso é uma questão de... Então, a gente está cruzando várias informações para tentar criar um mapa. Os primeiros resultados, né, são extremamente preocupantes, né? Certo? Assim, o nível de... A gente, obviamente, passou, né, e houve uma primeira avaliação do pessoal da psicologia, né? Certo? É o grupo da psicologia experimental, né? E aí, assim, o nível de incidência, né, que caiu em uma das categorizações que a gente criou, né, e em níveis altos, né, certo? É impressionante, assim, né? E aí, assim, essa primeira avaliação é bastante preliminar, mas, assim, não havia uma lógica associada a áreas predominantes, por exemplo, né? Isso não é uma verdade das engenharias, por exemplo, certo? Mas o que mais preocupou foi o índice, né, de ocorrência, né? Que foi muito alto, né, para o universo que a gente pegou, certo? E a gente pretende, no final, entregar isso para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né, para que ela crie uma política de apoio ao estudante de pós-graduação, né? E, obviamente, depois a gente pretende disponibilizar tudo que a gente faz, a gente disponibiliza, né? Tudo, né? Todos os códigos, né? Todas as bases tratadas, certo? Para que outras universidades, outros institutos de pesquisa ou a sociedade civil possam reproduzir os experimentos, né? Tá? Aí, Ricardo, pode passar aí? Tá. Aí, esse é só para dizer, quando lançou a primeira versão da reforma da Previdência, ainda no governo Temer, certo? Nós fizemos, a pedido da Anfip, né, um estudo para ver se as projeções do governo, né, por aqueles modelos atuariais que eles usam, né, para fazer essas projeções, tinham sentido, certo? E aí nós pegamos toda... Aí, novamente, né, nós pegamos a base previdenciária, né? É outro Big Data que nós passamos uns 6 meses tratando as bases, né? E aí, obviamente, nós construímos esses cálculos atuariais basicamente são um conjunto, né, de informações, um conjunto de modelos, né, de equações matemáticas que leva em consideração as variáveis aleatórias demográficas, né, certo? Então, por exemplo, a idade, né, expectativa de vida é uma variável fundamental, né? E renda, né, certo? E variáveis da própria previdência, né? Variáveis previdenciárias, né? Estoque, né? De quantas pessoas têm, né?
trabalhando para financiar quem já estava aposentado, né? Todas essas variáveis aí, né? Então nós geramos esse material que está aí, certo? Que é a Previdência Social em 2060, né? As inconsistências, né? Que virou um livro, que depois virou um paper, que virou um doutorado meu, né? Que virou um paper numa revista de economia aí né? de alto impacto, que basicamente todos os cálculos estavam inconsistentes, certo? Com coisas bizarras, assim, né? Tem o pessoal da matemática, e o pessoal da matemática vai rir, assim, né? Certo? Mas, assim, era coisas de equações que levavam a possibilidade de divisão por zero, né? Probabilidades maiores que 1, né? Tendo a população como denominador, certo? Só para dizer, né? Porque probabilidade maior que 1, obviamente, pode haver, né? Desde que a população não seja o denominador, né? Então, aí, esse material foi distribuído, aí houve algumas sessões, né, no Congresso Nacional que a gente participou, e esse material foi o insumo para que o Senado criasse uma CPI, que foi chamada de CPI Prévia, e esse é um dia que foi destinado à nossa apresentação. Esse, na verdade, foi um conjunto de pessoas, né, certo? Em que havia pessoas da UFPA, da UFRJ, do INPE, né, do próprio IBGE, certo? Eu não sei se eu estou esquecendo alguém aí, né? Tinha do Paraná, né? Federal do Paraná. E aí, nós fizemos, para além disso, nós fizemos algumas projeções, né? Então, nós fizemos não só a contestação do que estava feito, né? Certo? Aquilo estava. Isso é um anexo da Lei de Diretriz Orçamentária, né? É o anexo 4, né? Que é obrigado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Esse é um anexo obrigatório. O governo tem que anualmente apresentar essa, né? A solvência do sistema previdenciário, né? Certo? E aí estava em votação naquele momento essa lei, certo? Por incrível que possa parecer, essa lei foi aprovada, né, com todos esses erros que foram apresentados, né, certo? Esse documento, né, ele ficou disponível para download, né, na Anfip, no IDIES, e um bando de locais aí, e é de longe, né, alguma coisa que eu já tenha participado que tem maior número de downloads, assim, né? É uma das coisas que eu, assim, eu mais me orgulho de ter participado, né? E isso acabou, naquele momento, né, inviabilizando qualquer tipo de discussão, porque estava tudo errado, né? Certo? Agora, depois, né, já na reforma que passou do governo, a gente fez outra que era pior ainda, ela era mais perversa, né? Certo? E aí tinham coisas que são tão bizarras, tipo, você pega a expectativa de vida como referência para dizer assim, o Ricardo só vai poder se aposentar aos 65 anos. E diz assim, tempo de contribuição, certo? E aí depois a gente calculou, né, duas coisas que eram era impossível de ter passado despercebido por uma equipe técnica, ou pelo menos que se diz técnica, né, que está estudando esses números para propor, né, uma mudança tão radical para o país inteiro. Então, a primeira é a expectativa de vida. Então, se pegava a expectativa média de vida, certo? Onde Santa Catarina impulsiona lá para cima a média, certo? Né? Mas, quando a gente vai pegar o Capão Redondo, né, em São Paulo, ou o Agreste Nordestino, né, aí a gente vê que o pessoal vai morrer antes dos 65 anos, inevitavelmente, né? Certo? Então, é óbvio que a expectativa de vida é um fenômeno regional, né? Que tem relação direta, né, com desigualdade, certo? Então, quanto mais desigual é a região,
menor é a expectativa de vida e de sobrevida também, né? Certo? Então, a gente regionalizou a expectativa de vida e fez o impacto, né? O estudo do impacto regionalizado. E a outra, né? É que eles pegavam a métrica do tempo de contribuição, né? Então, o tempo de contribuição do setor público é praticamente igual ao tempo ao tempo cronológico, certo? E depois a gente foi pegar as PNADs, né, do próprio IBGE para apresentar aqui o tempo para o setor privado, né, que está sob a égide do INSS, né? Por exemplo, para as mulheres, né, em média, é de 4 meses por ano, certo? Então, a cada ano que você coloca, certo? Cronológico, né? Na verdade, você está multiplicando por 3 o tempo, né? Que ela vai ter que trabalhar, porque essa pessoa sai, e a gente nem computou aí o tempo de volta ao mercado, certo? Né? Que há uma latência que o próprio IBGE calcula, né? Que é o tempo médio do retorno, né? Quando a pessoa fica desempregada, quanto tempo... E aí isso é função da faixa etária, né? Então esse problema é tão mais complexo, né? Que aquela canetada foi um crime de lesa pátria, né? Que as próximas gerações vão pagar, né? Certo? E que a gente, na nossa nota técnica, que é outra nota técnica, que não é essa, né? Certo? Que foi mandada já para o Congresso atual, né? Para a legislatura atual, certo? A gente dizia quanto por cento, né, da população do INSS que estava atualmente trabalhando ia morrer baseado na expectativa